Olá, pessoal, jovens de todas as idades, estudantes de todas as idades, solteiros, casados, homens, mulheres, de todas as nacionalidades, né, de todas as nações do Brasil, né, aonde as pessoas assistir às nossas palestras. Seja bem-vindo e que tenha muita saúde, muita fé, muita coragem, muita esperança e muitos sonhos sejam realizados, né? E que as pessoas vivam em paz, né? Vivemos em tempos, né? Como eu sempre digo, tempos trabalhosos, tempos em que muitos seres humanos serão ou são traidores, atrevidos, ingratos, não agradecem, né? Pessoas perversos, pessoas incrédulos, pessoas orgulhosos, pessoas exaltadas, ingratos, traidores, atrevidos, inimigos do bem, amigos do mal, né? Isso daí existe no mundo, né? Isso sempre existiu, porque existe a ovelha, as ovelhas e existe o lobo, né? Então existem os dois, as ovelhas e os lobos, né? Os lobos, eles querem devorar as ovelhas, né? As ovelhas não, as ovelhas, ela não fazem mal para ninguém, mas os lobos, eles querem devorar as ovelhas. E existe o joio e o trigo. Quando se planta o trigo ele é bem diferente. Ele, embora o joio pareça com trigo, o joio parece com trigo, só que não tem os grãos bonitos igual o trigo, né? O joio, o joio é apenas palha. Já o trigo não, o trigo que é verdadeiro, ele tem a sua proteína, né? Para nutrir, né? O trigo é aproveitado, já o joio não, o joio apenas tem aparência de trigo, né? Existe o bem e o mal. Tem muitos que vai no seu pensamento, se enganando a si mesmo, né? Pensando que está com a verdade. E às vezes até diz assim: não existe, o mal não existe, o bem não existe, Deus não existe, não existe anjo. E assim por diante, né? Ele não acredita. Não existe invisível, não existe nada. Ele é incrédulo. Incrédulo quer dizer não acredita, né? Ah, a terra não é redonda, não. Como é que eles falam que a terra é, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um. Deixa eu ver se eu acho. Aonde está escrito sobre a terra? Eu devo ter guardado aqui sobre a terra, né? Que eles falam que a terra é. Como é que eles falam que a terra é? Vamos ver aqui. A terra é plana. Ah, é isso mesmo. Diz que a terra é plana. A terra é plana. E que
a queima de carvão destrói o meio ambiente, né? Diz que prejudica a camada de ozônio. Mas segundo o que está na Bíblia, diz que enquanto houver mundo, eu vou até apontar os dois dedos aqui, ó. Segundo a Bíblia, né? A história da Bíblia, enquanto houver mundo, haverá chuva, haverá seca, seca verde, haverá seca, haverá chuva, haverá sol, né? Haverá frio, haverá calor. Enquanto durar o mundo, haverá dia e noite, sol e chuva, calor, frio, né? Sempre haverá. Não é o carvão que vai impedir o mundo de o mundo continuar girando. Não, vai continuar girando, né? A Terra vai continuar girando. Não vai parar. O Sol não vai parar. O carvão não vai fazer o Sol parar. Não. Ah, mas estão queimando carvão lá na China. É um comentário que alguém fala, né? Estão queimando carvão. Estão querendo proibir o Brasil de queimar carvão. Estão querendo acabar com o carro de gasolina, o carro que é gerado através do petróleo, né? Que é tocado através de gasolina, através de óleo, assim por diante, né? Estão querendo proibir ou estão querendo fazer tudo diferente. Por quê? Porque senão acaba com o meio ambiente. Eu não acredito que o mundo vai acabar por causa do carvão. Não vai acabar. Ah, mas a geleira está derretendo lá, né? Onde tem as geleiras, diz que elas estão derretendo. Por quê? Porque a camada de ozônio os poluentes estão acabando com a camada de ozônio. Mas segundo a Bíblia, vai existir um mundo enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quiser, vai existir um mundo. Não é o carvão, não é o petróleo que vai impedir o mundo, que vai impedir o sol, que vai impedir as estações, porque existem as estações, né? Que foi criado pelo Criador, né? É que nem aquele que inventou, né? O Charles Darwin, né? A teoria da evolução, né? Que eles dizia que os seres humanos veio da descendência ou da espécie dos primatas, né? Que veio da espécie dos macacos, né? Mas não é bem assim, né? Mas está escrito lá no livro do Gênesis, que quer dizer a criação do universo, que o Criador fez seres humanos, né? Que fez os humanos e disse: crescei-vos e multiplicai sobre a terra, né? E povoai a terra. É claro que hoje as nações não estão querendo mais ter 12, por exemplo, criar uma família de 12. Né? Hoje é um, dois filhos, três filhos, né? Mas sabe por quê? Porque não é como o primeiro, né? Porque
O Criador disse: crescei e vos multiplicai. No começo, ele disse isso. Foi palavra do Criador. E a gente vê que os avós, bisavós, no tempos antigos, né, do passado, eles tinham a família de 10, 12 filhos. Eu já escutei bastante gente contar sobre o seu avô, sua avó, né? Eles tinham 10, 12, 14 filhos. Mas só que tem uma coisa, os avós, avós, ele não abandonava os filhos. Não. Ele sustentava, ele estava junto com os filhos pequenos, e os avós dava de cima, mesmo que não tinha não tinha riqueza, mas ele sustentava os filhos, né? 10, 12 filhos, né? E não deixava de cuidar dos seus filhos. Hoje, os filhos não conseguem cuidar dos seus pais quando eles estiver avançados em idade. Quantos pais hoje que estão no asilo hoje? Pais, mães que estão nos asilos, por quê? Porque os filhos, eles não conseguem cuidar dos seus pais avançados em idade, os seus pais, as mães, não conseguem, né? Não é porque trabalho, é que eles não querem ter responsabilidade, né? Muitos não querem ter responsabilidade, outros porque não tem tempo de passar com os seus pais, né? Tem vários fatores, né? Tem vários fatores. Mas a gente vê, né, que um pai, ele cuidava de 10, 12 filhos, né? Só que no tempo passado, os pais, as mães, eles trabalhavam na roça, eles suavam, né? Hoje já não sua mais, hoje trabalha em escritório, trabalha em fábrica, mas não sua como o primeiro, não tem aquele trabalho pesado, né? Então suava e a toxicidade, né? A toxicidade do sangue saía tudo no suor. Por quê? Porque até a gordura ruim saía, né? Porque eles trabalhavam na enxada, né? E assim, no arado, né? Era arado, né? Usava o boi, né? Para poder gradear, né? Ou seja, arado, né? Usava o arado, né? Para plantio, né? Tinha aquelas máquinas de manual de mão para plantar, né? Então, a gente vê a diferença, né? Que hoje é mais diferente. Mas a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que ter fé, tem que ter perseverança e acreditar que pode conseguir sim viver e prosperar também, ter a sua casa própria, né? Conseguir uma casa, ser abençoado, né? Como é a linguagem lá da Bíblia, né? Sobre Abraão, né? Que o Criador abençoou Abraão, né? E Abraão era rico, né? Ele era dono de muitas terras, né? E Abraão, ele sendo abençoado, ele doou, né, 10% do seu dízimo ao Melquisedeque, né? E Melquisedeque não era da lei, não era da lei. O tempo de Abraão, Abraão deu 10% do seu dízimo, né? Do seu mantimento, que primeiro o dízimo era doado em mantimento, não tinha moeda como hoje, né?
E em gratidão a Deus, ele pegou os 10% e doou, né, para Melquisedeque. E Melquisedeque simbolizava o Messias que há de vir, né? Mas eu não vou continuar nesse assunto, porque o meu assunto é o outro, né? Então, vamos tocar para frente, ter fé, ter coragem, né? Vencer a depressão, vencer a ansiedade. Vivemos tempos de depressão, ansiedade, preocupação, né? Em tudo. Mas tem uma coisa, não é porque a gente está ansioso que a primeira pessoa que a gente encontrar na rua, a gente vai descarregar os nossos pesares em cima dele, né? Ou quem vai numa igreja, por exemplo, numa reunião da igreja, chega lá, encontra a primeira pessoa ali dentro da igreja, antes de começar a reunião, e chega lá e descarrega tudo em cima dele, porque tá cheio de pesar, cheio de problema. Não é assim. Mas tem gente que é assim. Tem gente que ele tem problema, ele quer descarregar em cima do outro. O primeiro que ele vê, ele descarrega, né? Mas não é assim. Temos que entregar os nossos problemas e dizer, né, ao Criador: julga, julga a minha causa. Eu tenho um problema, julga, Senhor, a minha causa. É assim que tem que fazer. Aí quer contar, né? Tem muita gente que quer contar para todo mundo. Olha, eu tenho um problema assim. Aí chega no outro, tem outro problema. Aí chega no outro, vai contando problema para todo mundo. Ele acha que os amigos dele vai resolver o problema. Talvez vá até prejudicar ele, né? Vai até prejudicar ele porque está contando o problema e alguém vai falar: o fulano lá tá falando as coisas aí e vai querer criticar ele, né? E em vez de ajudar, né? Em vez de torcer e de desejar que ele seja bem sucedido, né? Bem sucedido, vai querer criticar, murmurar, né? Contra ele. Vamos ver agora o assunto que eu quero comentar. Própolis. Para que serve o própolis, né? O própolis para que serve e como usar. O própolis possui propriedades que protegem contra bactérias, vírus, fungos, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. O que é, gente, o sistema imunológico? É o organismo, é o sistema do corpo, é o funcionamento do corpo, é o trabalho que a célula faz, o coração faz, é um conjunto de órgãos que faz isso daí, é o sistema do corpo, né? Que trabalha para melhorar e para manter a gente no dia a dia, né? Então, protege contra bactéria, vírus, fungo, além de fortalecer o nosso sistema imunológico, podendo ser indicado para auxiliar no tratamento de gripes, né, e resfriado. Além disso, é uma substância que atua como anti-inflamatória e promove a cicatrização de ferida, e queimadura também, né? Que é importante. Então está aí, o própolis é uma substância produzida pelas abelhas a partir da seiva das árvores, que é combinada com a cera e a saliva das abelhas, resultando em um produto marrom pegajoso que serve como revestimento e proteção da colmeia. Porém, eu quero dizer, quero ressaltar
que existem vários tipos de própolis. Tem o própolis marrom, tem o própolis verde, tem o própolis vermelho, tem vários tipos de própolis, né? Então está aí, né? A forma mais comum de apresentação do produto é o extrato de própolis, que pode ser ingerido, né? Então está aí o própolis. Ele é muito importante. O própolis pode ser usado e utilizado como creme, pomada, cápsula, cosmético, né? E tem várias maneiras de usar o própolis. O própolis, o que é e para que serve, né, o própolis? Para fortalecer o sistema imunológico, como eu tenho falado, ele é importante, né? Ele tem propriedades mais conhecidas do própolis, é sua ação antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladora, antiviral, fortalecendo o sistema imunológico contra a infecção locais em todo o organismo. Pois esse motivo o próprio tem sido recomendado para ajudar no tratamento de infecção na garganta, nas amígdalas, né? Além disso, a resina também é indicada para tratar produto respiratório, como gripe, sinusite, resfriados. Também o própolis acelera a cicatrização de ferida. Estudos comprovam que o própolis atua sobre lesões da pele, impedindo o crescimento e ação das bactérias, leveduras de fungos, acelerando o processo de cicatrização, né? Então para aplicar o própolis na pele, hein? A cada 3 dias pode ajudar a tratar pequenas queimaduras e prevenir infecções. Estudos são necessários para a definição da dose e efeito desses compostos. Então, quando comparado à ação anti-inflamatória da dexametasona, a dexametasona é um remédio mesmo de farmácia, né? Então, o própolis tem a mesma ação. Por exemplo, o própolis apresenta melhor resultado no tratamento de feridas cirúrgicas da boca. O própolis também acelera a cicatrização de ferida nos pés, inclusive dos diabéticos, e promove recuperação de queimadura. Acelera o crescimento de novas células saudáveis. O própolis também ajuda a tratar a herpes. Também ajuda, né? Então está aí, né? Vamos continuar. Algumas pomadas contêm própolis em sua composição, como a Estati, né? É uma pomada. Ou Coldisori, que atua na diminuição dos sintomas e na cura mais rápida das feridas de herpes labial, genital, né? Desculpa o modo de falar, é genital, né? Então está aí. No entanto, o própolis sozinho também vem apresentando resultados se aplicado de 3 a 4 vezes ao dia sobre feridas. Também cura mais eficiente do que com outras substâncias, né? Como, por exemplo, a ciclovir, que é acompanhada e indicado no tratamento de herpes.
também é um remédio, né? Então, o própolis tem muita ação. Ele é importante. E o própolis cura afta e gengivites, que é a feridinha da boca, né? Daquelas feridinhas, o própolis também resolve. Então a gente vê que Deus, ele é inteligente. Ele fez as abelhas, porque existem várias abelhas. Então aí está agora uma dica das pessoas que querem, por exemplo, ter enxames de abelhas. Tem abelhas sem ferrão, que pode ser cultivado, ou seja, criado no fundo do quintal, que é a abelha mandaçaia, a abelha jataí. Elas não têm ferrão, elas não vai funcionar, ela não vai picar ninguém da sua família. Por quê? Porque elas não têm ferrão, né? E elas produzem o melhor mel. Lá no Rio Grande do Sul tem pessoas que eles têm criação de abelha no fundo do quintal. E eles até ganham uma graninha boa. Por quê? Porque eles produzem mel no fundo do quintal. Lá no Rio Grande do Sul, eles têm esse hábito, ou seja, esse costume de criar e de produzir mel no fundo do quintal, né? A cura do própolis é muito importante, né? Ferida, gengivite, como eu já tenho falado, né? Então está aí, é o que eu tenho falado. Previne contra o câncer, é claro, né? Que o câncer é uma doença maléfica, é uma bactéria ruim, né? É de um grau muito destrutivo, que só o própolis não vai resolver, né? O câncer é uma coisa maligna, depende do tipo de câncer, ele é muito terrível, mas o própolis ele ajuda bastante a imunidade e ele é anticancerígeno, ele evita, ele previne, né? Não é que ele cura, ele previne desses problemas, né? Ele é imunomodulador, né? Consegue aumentar a atividade dos anticorpos, reduzindo a chance de células de tumores, né, de tornares também, né, a chance de células se formarem em tumores e também impedindo a sua multiplicação. Alguns estudos indicam que o uso de própolis como tratamento complementar do câncer de mama é bastante eficaz. Protege contra Helicobacter pylori, ou seja, a bactéria H. pylori, né? H. pylori existe vários meios de combater, né? O próprio possui ação antimicrobiana e por isso combate a bactéria H. pylori, né? Que dá no estômago das pessoas, né? Anti-inflamatória, antioxidante, né? Além de ser capaz de modelar as atividades enzimáticas do estômago, né? Por isso tem sido considerado como um tratamento nas infecções de Helicobacter pylori, ou seja, H. pylori, né? Ajudando a aliviar os sintomas da gastrite, úlcera péptica e alguns tipos de câncer. E como a gente deve usar o própolis? O própolis ele é aplicado diretamente sobre a pele, na água, para fazer inalação com o vapor para gargarejo.
pode ser tomado puro ou diluído em água, sucos e chá. Agora, se for aquele que é feito de tintura, é com álcool, tem que colocar em meio copo de água, né? Não pode ser tomado direto na boca, né? Porque alguns contêm álcool, então tem que pingar em meio copo de água, né? Uns 25, 20, 30 gotas, depende de cada um, e tomar na água. Agora, se for aquele que não tem álcool, pode aplicar direto na boca, né? Mas se for com álcool, não deve se aplicar direto à boca. Tem que colocar na água para que aquele álcool ele vai se inalar, né? Ele vai sumir e vai ficar só os princípios ativos dentro da água, e as pessoas não vai beber álcool, né? Ele vai ingerir só os princípios ativos do própolis. Então, o própolis puro e a resina desidratada e moída em flocos também, né? Existem muitas maneiras. E a quantidade recomendada também tem que ser o seguinte: a ingestão de própolis é recomendada pelos fabricantes, geralmente varia entre 15 a 30 gotas por dia. É o que eu disse, né? Atrás, né? Quando eu estava comentando, eu disse, né? É de 15 a 30 gotas por dia, né? Então, isso é importante, né? E não dá efeitos colaterais, a não ser que a pessoa seja alérgico, né? Se as pessoas é alérgico ao produto, qualquer suplemento que as pessoas é alérgico, então aí não tem como, né? Não tem como a pessoa usar uma coisa que é alérgico, né? É só colocar na mão ou no braço, no antebraço, né? Um pouquinho de própolis. Se ficar irritado ou avermelhado, então as pessoas é alérgico. Se não causar problema nenhum, ou colocar um pouquinho no lábio, por exemplo, ou no antebraço mesmo. No antebraço é melhor, né? Para as pessoas saber se é alérgico ou não. Mas é muito difícil as pessoas ser alérgico desse produto, né? Então está aí, né? A abelha criou vários produtos, né? E eu quero falar sobre os três, né? O própolis, que eu já tenho comentado, e o mel e o pólen também. E também vamos para o mel. O mel diminui o estresse, né? São vários benefícios, né? Que o mel traz, que é importante para nós, né? O mel tem sido usado para o cuidado da pele e bem-estar, até perda de peso desde a antiguidade devido às suas ótimas propriedades terapêuticas. O mel tem uma ação terapeuta, né? Terapêutica. E o mel, ele é um antibiótico. O mel, se tiver um machucado, uma ferida, passar o mel, ele é cicatrizante, ele é antibiótico, né? Ele é muito importante para as pessoas, porque ele é anti-inflamatório também, né? Além disso, o mel é um adoçante mais popular e amplamente utilizado com enormes benefícios para a saúde. Então, vamos aproveitar, né, desses benefícios, né, que a abelha fabrica esses três produtos muito maravilhoso, muito medicinal, né, que é o verdadeiro mel. Porque desde a antiguidade eles têm sido usados tanto como alimento quanto como remédio, né?
é muito alto em composto de plantas benéficas e oferece vários benefícios para a saúde. Só que o mel ele é enjoativo, né? Claro que você não, as pessoas não pode também abusar do mel, né? Precisa tomar cuidado ao usar o mel, né? Tomar cuidado até para não se engasgar com o mel, né? Tem que ver isso também, né? Tem que tomar cuidado, com certeza, né? Muito cuidado é importante. E as pessoas que são diabético tipo 1, diabético tipo 2, principalmente os diabéticos tipo 1, não pode usar em excesso. Pode até adoçar, né, o chá, adoçar o café com um pouquinho de mel, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Agora, se usar em excesso, principalmente os diabéticos, não pode abusar, né? Tem que usar com moderação e os diabéticos não podem usar, a não ser para adoçar, né? Mas muito pouquinho também, não pode ser muito em grande quantidade. Então, a pergunta para responder o fubá, ou seja, a sopa contendo fubá ou polenta faz mal para o diabético? Eu quero responder que não faz mal. É claro, né? Não pode comer muito porque é por causa do carboidrato. Comer demais, aí devido aos carboidratos, né? Pode sim, a sopa de fubá, assim, moderado também, não pode ser uma quantia muito grande. Porque o diabético tipo 1, ele pode comer qualquer coisa, ele não pode comer em excesso, né? Se tem muita açúcar, né? Frutose, né? Que a frutose é a própria fruta que produz, né? É o açúcar da fruta. Então, pode comer sim uma fruta, mas se tiver muito açúcar, ou seja, comer demais também não pode, né? Então tem que ser moderado. Ele é particularmente saudável quando usado em vez de açúcar refinado, que é 100% de calorias vazias, que é o mel, né? Pode usar ele, que é muito importante. Mas o que torna ele tão popular provavelmente é a facilidade com que pode ser consumido, né? Pode comer diretamente, colocá-lo em pãezinho como uma geleia, misturá-lo com suco de qualquer bebida em vez de açúcar, ou misturar com água morna, suco de limão, canela e outras ervas para fazer um remédio. É saboreado por todos devido ao seu gosto bem maravilhoso, né, e benéfico para a saúde. O valor nutricional também é muito bom, né? O mel é maravilhoso, o mel ajuda as pessoas, o mel é rico em minerais, né? Tem ação antioxidante, probiótica. Esta é a última, ou seja, é um balanço da microbiana intestinal, né? Que ele ajuda, ele modifica, ele melhora a microbiota intestinal. Então tem que manter a microbiota ou ótica, né? Microbiótica intestinal, né? Ou a flora intestinal, né?
que estimula o crescimento, os micróbios bons, né? As bactérias boas, os alimentos também como potássio, magnésio, sódio, cálcio, fósforo, ferro, manganês, cobalto, cobre e alguns minerais, né? E nutrientes, potássio, né? Mais presente e é interessante para equilibrar o equilíbrio da pressão arterial, né? O mel é muito bom. Assim como o própolis é bom, né? O mel também é bom, é um antibiótico natural que traz benefício para todas as pessoas, mas é o mel verdadeiro, não é o mel falsificado, né? Porque devido às suas propriedades antibacterianas, ele pode melhorar a flora intestinal e melhor o trânsito, evitando os diarreia, constipação no intestino. Então está aí, né? O mel é a melhor medicamento que as abelhas produz para todos os seres humanos, né? Que precisa de nutriente. E estimula o produto da serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. O alimento é um carboidrato fonte de triptofano, um aminoácido precursor de serotonina, que é o hormônio responsável por baixar os níveis de estresse do organismo, melhorando o bem-estar. Sabe-se mais de 90% da serotonina é produzido no intestino. Portanto, o alimento ajuda a manter a integridade intestinal, colaborando com uma melhor regulação neuroendocrina, com mais serotonina e mais disposição e sensação de prazer. Então, ela é muito importante e combate a anemia também. O mel combate a anemia, o própolis também. Então, faz maravilhas na pele também, hidrata a pele, pele seca, por exemplo, o mel, ele faz maravilhas. Ele tem propriedade antibacteriana, antifúngica, né? Mantendo as espinhas bem longe, né? Ajuda pessoas que têm espinha, pessoas que têm caspa, né? Estudos mostram no tratamento de dermatite, né? Seborreia, caspa, coceira, no couro cabeludo, né? Basta diluir o alimento doce em 10% de água morna e aplicar na cabeça, né? O alimento doce, ou seja, o mel, né? E aplicar vai ajudar. E problemas relacionados ao coração, também ao coração, ele é uma excelente fonte em antioxidante também, em flavonoide, ele reduz a taxa de oxidação do colesterol, LDL, né? O LDL é o colesterol bom, né? Que nós devemos preservar, né? Agora, se as pessoas têm problemas de mau colesterol, o limão, a vitamina C, ela combate o mau colesterol, ou as placas, né? De asteroide, né? As placas que entope as veias, né? Então, é o limão, inclusive o limão com casca. Bater
fazer um suco com limão com casca. Pode ser sem casca, mas com casca seria melhor, né? E tomar vai combater, né? Tanto o suco como a casca, todos os dois, né? Ajuda a combater as placas de gorduras ruins do coração. Com certeza vai ajudar as pessoas a se livrar, né, das gorduras ruins, né? E é um antioxidante, né, que ajuda na redução da formação de placas nas artérias, que é o mel, né, que eu estou falando aqui, né? E também que pessoas podem usar a vitamina C, que é do limão, como eu tenho falado, e usar o mel. Ajuda também a melhorar o sono, né? Estimular a produção de serotonina no organismo, neurotransmissores, que dá a sensação de bem-estar. Hipercalórico natural, né? Então, é importante o mel no nosso dia a dia, acrescentar 3 colheres, né, dele por dia ao sachê, né, sachê de proteína, e as frutas garante quase 200 de caloria e mais na dieta, né? Infecção urinária também, né? Tanto o própolis como o mel, os dois combatem infecção urinária, né? Bactérias, todas essas coisas, né? Ele é antibacteriano, ele combate micro-organismo, né? E é muito importante para as pessoas o mel. Para o aparelho digestivo, né? Quando misturado com limão, ele se torna um bom remédio para regular o pH do corpo, eliminar a acidez e receber nutrientes importantes como a vitamina C. É o que eu tenho falado, né? A riboflavina e vitamina B. Essa condição também é boa para limpar o sangue e o fígado, além de tratar os transtornos de estômago, como refluxo ácido e úlceras, né? Para prevenir o envelhecimento precoce também. Tudo isso é importante. Graças às suas propriedades antioxidantes, o mel ajuda a combater os efeitos dos radicais livres no nosso organismo. Os radicais livres é aquilo que envelhece as pessoas, né? Os radicais livres, eles envelhecem as pessoas, né? E não adianta ficar passando muita coisa no rosto, né? O óleo de uva, né? E existem alguns óleos essenciais que é bom para passar no rosto, né? O óleo de uva e outros óleos, que é muito bom. Isso também ajuda as pessoas, né? Muito importante também. O mel é uma fonte antioxidante, né? Que reduz o metabolismo da célula. O mel também é bom para a pele, com certeza. É antioxidantes e combate radicais livres. Radicais livres são aqueles que envelhecem, né? É o tipo de um destruidor que destrói as células do organismo, né? Então, o mel, ele combate, né? Tudo isso daí, ele combate, né? Controla a glicose, né? Por conter uma baixa taxa glicêmica, o mel também pode ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue. É claro, né, que não vai tomar, o diabético não é para tomar uma copada de mel, não é.
Você pode até tomar um pouquinho, sim, que ele vai ajudar a diminuir o açúcar no sangue, mas não pode tomar em excesso, né? Por isso ele é recomendado para ser usado como adoçante de alimento no lugar de açúcares. Como adoçante, né? Pode usar sim como adoçante, com certeza, né? Aumenta a energia. Então, a abelha, ela trabalha, ela faz um alimento para a humanidade, para as pessoas, e no mesmo tempo, as abelhas, né, que é a mandaçaia e Itajaí, né, tem várias abelhas, abelha Europa, né, tem a abelha africana, elas fazem o alimento e não só alimento, mas mais remédios também, né? Deixa eu ver se, não sei se eu já estou chegando perto, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar com essa lente aqui, que essa lente aqui eu vejo melhor. Ainda tem muitos minutos para a gente continuar comentando, né? É porque a gente aqui na câmera a gente não consegue ver a marcação, né? Quantos minutos a gente está falando aqui, está comentando. Então, mas deixa eu ver se eu consigo. Acho que é debater a sombra aqui. Agora eu entendi, né? Debater a sombra da mão aqui, na câmera, a gente vai conseguir ver quantos minutos ainda falta, né? Para a gente terminar. Agora eu entendi. Então não precisa usar a lupa, né? Não precisa usar a lupa. Então, está aí, né? Aumenta a energia. Ela é conhecido, ou seja, o mel é conhecido como energia instantânea, né? Ele tem alto teor, né, de minerais, né? Ajuda, né? E ele é muito importante, né, para as pessoas dando energia. É recomendado para os atletas, que ajuda a melhorar o tempo de recuperação. Ele é cicatrizante também, né? Eu tenho que falar aqui mais devagar, né? Ele também é benéfico para marcas de cortes e queimaduras. Ele é muito bom. Melhora a imunidade. O mel é um antioxidante, como eu tenho falado. O mel alivia a tosse. O mel pode fazer um xarope caseiro, né? Que é muito importante, né? E a gente sabe que o mel não dá problema de gorduras que faz mal, né? Gorduras ruins, né? E a gente não precisa também ficar só preocupado em tomar a estatina, simvastatina, né? Por quê? Porque existe alimentos e frutas que combatem, né, o mau colesterol que eles falam, que é a gordura ruim. O limão, ele é ótimo para combater a gordura ruim, né? Porque a simvastatina ou estatina, tem vários tipos de estatina, ele é muito cheio de efeitos colaterais, né? Mas existem tratamentos naturais, mas não usar o limão uma vez e esquecer, né? Para combater o colesterol, ou seja, a gordura ruim, tem que usar ele diretamente. O vinagre de maçã também, né? Pode usar, não puro, não precisa usar puro.
também ajuda contra as placas de gorduras ruins nas artérias. Com certeza. Se livrando da, né, estatina, né? E se livrando também do omeprazol, né? Porque o omeprazol também dá efeitos colaterais, né? E devemos entender que não é a pressão que faz as pessoas dar derrame, infarte. É um problema que a pessoa tem, né? Porque a nossa pressão é assim, a nossa pressão ela varia. Uma hora que está andando, a pressão sobe. Uma hora que você está quieto, ela abaixa. Quando a gente vai à noite, vai descansar e dormir, a pressão abaixa, fica mais baixa. Então ela varia, ela oscila, né? Ela, né? Ela faz assim, ela oscila. Ela oscila, não é porque a pressão está alta. Certo dia eu fui numa cidade, eu não vou falar cidade, porque o importante é o fato acontecido, né? E aconteceu que estava frio e eu estava sem agasalho e eu não tinha nenhuma blusa. Aí eu cheguei numa farmácia, aí foi medir a pressão. Aí mediu a pressão, aí a jovem que estava lá olhou para mim e falou: sobe no andar de cima. Sobe no andar de cima, ligeiro. E eu estava, né, sem blusa, né, e estava frio. Eu pensei, falei, a pressão tá alta por causa do frio. Peraí, eu vou pegar e vou embora. É que eu vou subir lá em cima, não. Isso é normal, porque tá frio, a pressão sobe. Eu peguei, sem mandei, né? Fui embora e não quis subir lá no andar de cima, não. Isso é normal. Por quê? Porque eu estava sem blusa, estava muito frio e a minha pressão subiu. Mas depois ela volta no normal. Então não é a pressão que dá derrame. O que dá derrame e infarte é aquelas placas de gordura que fica alojado dentro das veias. Então tem que combater isso daí, né? Tem que usar a vitamina C, né? A vitamina C do limão. Usando, tem que se usar uns par de dias. Usar diariamente, né, o limão na alimentação, né? Ponhar um pouco de suco em cima do alimento, no almoço, no jantar, né? Ou então tomar num copo de água de manhã, vai ajudar. Então não é a pressão, né? Mas muitas vezes você vai medir uma pressão, eles causam terror, né? Que naquele momento, quando aquela jovem diz sobe lá para cima, aquilo lá, se é uma pessoa meio negativo, que pensa negativo, falou, ele vai pensar, pronto, eu agora vou ficar ruim, eu vou morrer, entende? Eu vou morrer porque a minha pressão está lá em cima. Mas como a gente tem um pensamento positivo, a gente sabe que a pressão ela vai voltar no normal. Mas se é uma pessoa meio fraco, que pensa negativo, é perigoso ele ficar mais doente ainda. Aí que ele fica doente. Porque falou, puxa vida, minha pressão subiu, então vai me dar alguma coisa em mim. Mas não é assim, a pressão ela oscila, ela volta no normal. O mel alivia a tosse, né? É muito importante. Por isso é bom o xarope de mel, né? Bem preparado, tratar das alergias, né? Alergias, perda de peso. Ele é um ótimo substituto do açúcar, com certeza.
é rico em antioxidante também, ele melhora, ajuda na combater os radicais livres no cérebro também. O organismo ajuda também no organismo na absorção do cálcio. Ele é muito importante, né? Tratamento de herpes, como eu já tenho falado. As bactérias que causam botulismo infantil também foram encontradas em uma pequena porcentagem dele na América do Norte, né? Isso não é perigoso para adulto e criança mais velha, mas os bebês podem ter uma série de reação de doenças no primeiro ano. Então, está aí, o mel é muito importante para ajudar as pessoas. Deixa eu comentar agora sobre os benefícios do pólen. Os benefícios do pólen, né? É muito importante. Os benefícios do pólen é muito importante, né? O pólen é a comida das abelhas. Elas precisam de pólen para se desenvolver e morre sem ele, né? Sem ele, o pólen é a comida das abelhas, né? Então ela colhe os pólen das flores, né? Depois de pousar de flor, né? Depois de pousar de flor, né? Em flor, ela retira o pólen e as abelhas voltam para a colmeia, né? Carregada, né? É uma super proteína também, né? Ajuda também. É um verdadeiro polivitamínico natural, né? O pólen contém 27 microelementos também. Entre eles estão o potássio também, para manter, né, a atividade do músculo cardíaco. Antibiótico da natureza. O pólen possui agente antibacteriano. É a comida das abelhas, né? É interessante, né? Então está aí, né? O pólen também reforça nas funções cardíacas, digestiva e imunológica da pele, né? Como consumir o pólen, né? O pólen, ele é muito importante. O consumo dele é importante as pessoas consumir. Pode consumir 2 xícaras de farinha de aveia, 1 xícara de amido de milho, ou fécula de mandioca, ou farinha de tapioca, né? 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio e assim por diante, né? Pode usar, consumir junto com o pólen. Tem várias maneiras de consumir. Eu não vou comentar muito sobre isso, mas está aí a resposta. Então, até a próxima oportunidade. E olhe abaixo que tem os links que fala sobre estudo, né? Como estudar a fitoterapia. É claro, né, que alguns links que é posto aí, a gente atualizou muito, porque muitos links aí já não está mais atualizado. Então foi encerrado, né? Mas existem os links aí que não foi encerrado, que as pessoas podem estudar sobre fitoterapia, né? Sobre saúde. Aqueles atualizados, as pessoas podem clicar ali no link e pode estudar a fitoterapia, que é muito importante. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.